casa percebe tudo o que acontece dentro dela. Como elas percebem, como que acontece tudo dentro dela é percebido por ela. Na verdade, é registrado pela sua casa. Todos os teus momentos, sejam eles momentos bons, sejam eles momentos não tão bons, a casa registra tudo, ela percebe tudo, ela guarda essas informações na memória da sua casa. Você acredita que a sua casa percebe tudo o que acontece dentro dela? Você já tinha pensado nisso? Você acredita nessa pergunta? Afinal de contas, uma casa é feita de paredes, portas, janela, piso e telhado. Mas depois de 20 anos estudando, trabalhando como arquiteto, observando os ambientes e estudando sobre a energia da casa, né? Casa e seus conceitos, eu comecei a perceber algo muito interessante. As casas acompanham a nossa história. Elas estão presentes nos dias felizes, nos dias difíceis, nos recomeços, nas despedidas, nos momentos em que a família cresce e também quando ela enfrenta desafios. Mas antes de ser arquiteta e poder falar tudo isso com vocês, antes de estudar tudo isso e conseguir vir aqui explicar um pouco do que eu sei, eu também sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou gestora do lar, eu cuido da minha própria casa. Então eu sou igualzinha a você. De como eu tenho uma lembrança, de como que sim, as casas, elas guardam as nossas histórias, as nossas memórias, o nosso carinho, o nosso sorriso, a nossa tristeza, as casas guardam tudo isso. Imagine a sala da sua casa. E é nela que muitas famílias comemoram aniversários, recebem visitas, tomam um café, conversam, dão risada. Mas também é ali que chegam notícias difíceis, que acontecem despedidas, que existem lágrimas e a sala continua sendo a mesma. Mas a vida que acontece dentro dela muda constantemente. Por isso gosto de dizer que uma casa nunca é apenas um imóvel. Ela acompanha toda a nossa trajetória de uma família. A sala de estar, ela recebe, né, todas as informações, todas as pessoas que nos visitam, toda a nossa família, nossos amigos, ela abraça todo mundo, né? Mas assim como ela abraça todo mundo, ela às vezes nos trazem na nossa memória as situações da nossa vida que a gente conversou ali, que não foi legal, despedidas de pessoas queridas, ou até mesmo recebimento de pessoas, né? Receber pessoas muito queridas. Mas ela continua sendo o mesmo ambiente. Ela continua tendo portas, janelas, teto, chão, móveis, tapetes, cheiro, flores. Então, olha, a nossa casa, ela é por isso que para mim casa é muito mais do que simplesmente parede, teto e chão. As casas, elas guardam memórias, as nossas memórias. Não tem como eu vir aqui falar com vocês algo que eu não tenha sentido, vivido, presenciado, me emocionado, porque é através desses estudos da energia das casas e é através da minha vivência que surgiu a Casa Ouros. Porque a Casa Ouros não é somente arquitetura. Vocês sabem que a Casa Ouros, ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma arquitetura diferente. Eu gosto de dizer que eu cuido da sua casa para que ela cuide de você. Mas para eu cuidar da sua casa, eu tenho que entender como que as casas funcionam, como que as casas pensam, sentem e falam conosco. Então, a partir disso, voltei, né, na minha infância, porque as casas, elas guardam a nossa lembrança, né, as nossas vivências, sejam elas boas ou não, mas a casa, ela vai guardando tudo isso como se ela fosse escrevendo, linha após linha, tudo que sentimos, tudo que vivemos, todas as coisas que passaram por ali, os silêncios, as alegrias, todas as nossas memórias, vai vindo, né, eu falando aqui com vocês agora, vai vindo vários momentos de quando eu morava junto com a minha mãe e com meu pai, e era numa casa, como é diferente as memórias de uma casa e de uma casa apartamento, né? Quando eu era criança, os aniversários, eles eram feitos na garagem de casa.
Então, a garagem que antes servia para guardar um automóvel, um veículo, ela passava a ser o salão de festas. E aí mudava tudo. Mudava tudo, tudo ficava muito mais organizado, né? É tudo no seu devido lugar. Tinha decorações, é lógico, né? Tinha decorações, aquela faixa de parabéns assim atrás da mesa, balão. Tinha aquelas decorações da mesa também na garrafinha de refrigerante, ou nos doces, salgados. Tudo era preparado com muito carinho. E era assim, ó, uma semana, às vezes dias antes de preparação, porque se fazia os salgados em casa, se fazia os docinhos. Então, tudo era preparado por nós. E era uma garagem simples, né? E quando eu chegava no dia da festa, ela se transformava. Então, mudava totalmente a sua característica, mudava completamente, né? E eu me lembro que vinha todas as minhas amigas e amigos. E sabe o que é curioso? Que quando eu lembro daquela casa, eu não lembro das paredes. Eu não lembro do sofá, das cadeiras, se estava se era igual a capa de revista, porque naquela época era revista, ou se estava na moda, ou se tinha decoração do verão, da primavera, do outono, do inverno. Eu não lembro se as paredes eram brancas, verdes, eu não lembro a cor da louça. Eu não lembro disso, eu lembro das memórias, das vivências, dos sorrisos, das alegrias. Então, vejam, a gente não lembra do ambiente em si, da concepção arquitetônica, né? Da questão construtiva, se estava tudo muito bem construído, ou, deixa eu ver, se tínhamos usado materiais, decorações que pertenciam a revistas. Não. O que eu lembro é da memória, era do que a gente viveu, né? Do que foi feito, das alegrias, dos sorrisos, dos amigos. Para quem vive em casas, apartamentos, não tem isso. Quando a gente faz uma casa, quando a gente projeta uma casa, quando a gente decora, quando a gente pensa na questão arquitetônica, quando a gente pensa como que vai ser o espaço, a decoração, os nossos filhos, eles não vão lembrar disso. Eles vão lembrar do que era feito na nossa casa, de como que era vivenciado os dias, o cheiro, o toque, o abraço, o sentimento, as vivências. E a casa ela vai guardando isso, então ela vai anotando nos livros, no livro do registro, né? Porque eu gosto de dizer sim, ó, todas as casas têm um livro. Então ela vai anotando isso, tudo que a gente sentiu, pensou, vivenciou, as alegrias, as tristezas, os sorrisos, as despedidas, né, os reencontros, as amizades, as novas amizades, os ensinamentos, talvez aquela pessoa que nos ensinou uma dura lição. Então, as casas, essas lembranças, né, elas continuam vivas em mim até hoje. E para mim, isso é que me faz, sempre me faz refletir, né? Será que as casas também não carregam, de alguma forma, a história daquilo que vivemos dentro delas? Essa é uma reflexão que me acompanha e me faz acreditar ainda mais que todas as casas têm um livro. E eu gosto de chamar de livro dos registros, porque fica tudo registrado, né? Fica tudo ali nos mínimos detalhes, tudo que a gente vai vivendo dentro das casas vai sendo anotado, assim como é a nossa vida. Então, a nossa casa, ela muda conforme a família muda. Toda família passa por fases, né? Os filhos crescem, os pais envelhecem, mudamos de trabalho, recebemos pessoas, nos despedimos de outras. Mudamos os hábitos, mudamos as prioridades, mas muitas vezes continuamos vivendo dentro de uma casa organizada para uma fase da vida que já passou. A casa também precisa acompanhar essas transformações, porque se permanecemos com uma casa para quando temos crianças pequenas, muitas coisas não vão nos servir mais, não vão mais fazer sentido quando temos filhos adolescentes. Então é como se a gente pudesse agora, por exemplo, eu sou mãe de adolescente, então é como se a gente agora guardasse os brinquedos da criança que já viveu aqui
Então a gente guarda os brinquedos dessa criança que agora já não brinca mais. A gente tem a casa, a nossa casa passando por várias fases da nossa vida. Mas o livro, ele não para de registrar essas memórias. Ele continua registrando isso. É por isso que a frase que eu falei para vocês lá no início, né, a nossa frase de abertura, a casa percebe tudo o que acontece dentro dela. Tudo o que acontece dentro dela. Então, muitas vezes, quando nós passamos por momentos muito difíceis, muito complicados, ela vai registrando. E aí vem a contabilidade da casa. Porque os momentos bons, eles precisam prevalecer sobre os momentos não bons. Porque senão a casa começa a ancorar, registrar as impressões digitais que a gente já falou, né, aqui com vocês. Nós temos que ter impressões digitais numa quantidade maior em relação a bons momentos do que em relação a momentos não bons, porque lembram, a casa ela nos devolve tudo que a gente pensa, sente, fala, age, tudo que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Então vejam, vamos agora parar junto comigo e fazer uma análise, né? Quais são os momentos que estão sendo vivenciados? Faça uma análise agora, pensa um pouquinho como é que está a balança, como é que está essa contabilidade desses momentos que estamos vivenciando dentro das nossas casas. São momentos bons ou são momentos não bons? O que eu posso fazer para mudar? Porque é possível mudar. Sempre é possível mudar a nossa casa. Sempre, sempre, sempre. Então vejam, hoje a gente. Daí eu fiquei com essa pergunta, né, na minha cabeça. Depois de fazer essa autoanálise, de ficar me emocionando aqui com vocês, ao vivo e a cores. Será que é melhor casa ou apartamento? Eu fiquei me perguntando isso. E hoje muitas famílias vivem em apartamentos, né? Eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado. Os apartamentos trouxeram segurança, praticidade, né? Responder às necessidades da vida moderna. E é uma coisa que eu também falo aqui em casa com meu marido, assim. Quanto mais velhos vamos ficando, precisamos de ambientes que nos dão uma certa segurança, né? Ambientes que sejam mais práticos para a nossa vivência. Então, são escolhas na nossa vida, né? Será que quando a gente começa a construir uma família, então a gente começaria vivendo dentro de uma casa e depois de um certo tempo passaria a viver em apartamento? Então, não sei, é algo que nós temos que pensar e refletir juntas. Mas eu gosto de fazer uma pergunta. Será que em alguns casos perdemos aqueles espaços espontâneos de convivência que existiam dentro da própria casa? E eu não estou falando de área comum do condomínio, eu estou falando da garagem, do quintal, do pátio, daquele lugar onde as crianças brincavam enquanto os adultos conversavam. Existia convivência, existia troca de informações. Entre crianças também troca de informações, porque eu lembro que os adultos não interferiam na nossa convivência. Né? Às vezes a gente discutia, não achava um ponto em comum entre as brincadeiras e existia confusão, é claro que sim. Mas eu lembro de sempre dizerem assim: vocês que arrumaram a confusão, vocês consertem. Então são questões que a gente aprende muito dentro de casa, a gente aprendia muito vivendo em casa, casa térrea, né? Em construção de casa. A gente aprendia bastante coisa. E aí me fez refletir sobre isso, né? Daquele lugar onde as crianças brincavam enquanto adultos conversavam. Talvez o mais importante não seja morar em uma casa ou em um apartamento, talvez seja criar momentos de convivência dentro dos espaços que temos. Porque o lugar onde moramos também participa da construção das nossas memórias. E eu já fiz aniversário para minha filha aqui dentro de casa. Já fiz aniversário, já convidei as amiguinhas. Já teve noite do soninho, já teve bastante coisa. Tanto de inverno, porque a gente aproveita a nossa casa de uma forma diferente do que no verão. Então, são pequenos hábitos que vão construindo a nossa casa. São pequenos hábitos que vão construindo esse livro de registro, essas memórias, porque a casa registra toda a nossa vivência. Muitas pessoas pensam que são os grandes acontecimentos que transformam uma casa. Mas na minha experiência, são pequenos hábitos do dia a dia. Assim como o pequeno hábito, por exemplo, como que a gente pode mudar isso no nosso dia a dia, né? Dizer um bom dia, um café da manhã compartilhado com todos juntos, a refeição em família,
A televisão desligada por alguns momentos durante o dia e a noite, sabe? Desligar a televisão para nós podermos pensar, refletir. O tempo está passando tão rápido. Então são pequenos momentos de convivência que fazem total diferença na vida dos nossos filhos. O celular deixado de lado. Existe uma coisa muito importante que na minha época, né, de adolescente, de criança, não tinha celular. Então o nosso convívio, essa questão assim de nós estarmos presentes sempre, presente que eu digo conectar com os olhos, o toque, né, o toque, o abraço, o convívio, ele era muito maior. A conversa olhando nos olhos, um abraço, um pedido de desculpas, um pedido de sinto muito. São esses pequenos gestos que fortalecem a convivência. E que, aliás, não só fortalecem a convivência, como também preparam, as pessoas, né, os nossos filhos, para a vida. A nossa casa está de fato preparando pessoas com uma estrutura, né, com uma casca. Essa semana eu estava estudando e o meu professor de tarô, ele tem um livro que ele escreveu assim, que nós temos que ter uma casca de rinoceronte. Será que a gente está preparando nossos filhos para ter uma casca de rinoceronte para viver no mundo lá fora? Porque aqui dentro a gente vive de uma forma diferente dentro das nossas casas, né? Existe proteção, o cuidado, a vigilância das mães, né? A nossa vigilância, o nosso olhar em todos os momentos, sempre assim, cuidado, né? Cuidado para não se machucar, enfim. Então a gente tem dentro das nossas casas esse cuidado, esse carinho, mas nós temos que preparar, a nossa casa precisa preparar os nossos filhos para ter essa casca, essa proteção de rinoceronte lá fora. Então as nossas casas, elas são muito mais, elas registram tudo, mas elas também preparam as pessoas para o mundo lá fora. Então o que estamos construindo dentro das nossas casas, né? Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, porque quantas casas hoje vivem assim? Cada pessoa faz uma refeição num determinado horário sozinho ou sozinha. Cada um permanece no seu quarto, ou cada um olhando para uma tela diferente. O casal conversando apenas sobre contas, sobre a gestão da casa, né? Sobre como gerir a casa. Os filhos quase não contam mais como foi o seu dia. A televisão permanece ligada o tempo inteiro. A casa continua bonita, continua limpa, continua organizada, mas a convivência vai diminuindo. E talvez o maior desafio dos nossos tempos hoje não seja construir casas maiores, seja construir mais momentos de encontro. Então, o nosso papel de gestora do lar, porque vocês sabem que eu também sou gestora do lar, e eu gosto muito de ser gestora do lar, porque assim eu consigo ter a experiência, o estudo de caso real, unir com a minha profissão de arquiteta, para vir aqui falar com vocês algo realmente que está sendo vivenciado. Eu não tiro a nossa conversa daqui, eu não tiro de IA, eu não tiro de livros, de revistas, enfim. Eu tiro realmente do dia a dia, das minhas experiências, dos estudos de caso de vocês, das casas que chegam até mim, que eu amo todas as casas que chegam até mim. Amo as histórias que vocês me contam. E cada vez mais, conversando aqui com vocês, eu noto que quantas casas não sabem que existe como mudar, que existe como fazer diferente, que existe como reprogramar essa informação toda, né? Porque as casas, elas guardam os nossos momentos vivenciados, mas também como existe uma forma de mudar isso tudo. Então eu, como gestora do lar, assim como você, eu sempre digo que a gestora do lar não precisa carregar o peso da família inteira. A gente costuma perceber primeiro quando alguma coisa mudou, a gente sente primeiro. A gente percebe isso, a gente sente no ar quando alguma coisa está diferente, quando alguma coisa mudou, quando saiu dos trilhos, sabe? A gente sente aquele, como é que chama aquele feeling, aquela sensação estranha no ar.
Nós temos esse dom de conseguir perceber isso. A gente percebe quando a alegria diminuiu, quando ninguém mais senta à mesa, quando as portas começaram a ficar fechadas, quando os encontros foram ficando cada vez mais raros. E muitas vezes a transformação começa com um gesto muito simples. Preparar um café da manhã, convidar alguém para conversar, fazer uma refeição juntos, criar um momento de presença. Nós não precisamos começar com grandes mudanças, não. E nem vai funcionar. Quando a gente começa a querer fazer algo muito grande, assim, do dia para a noite, é difícil manter. Porque nós temos uma vivência fora da nossa casa, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida pessoal, profissional. Nós temos que cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, ser gestora do lar, a gente tem que saber que podemos começar com pequenas mudanças, com pequenos gestos, com pequenas situações. Porque nós vamos ter que manter isso. Não adianta eu fazer algo diferente hoje e depois não fazer mais. Por quê? Porque a casa, como ela registra todas as nossas vivências, se a gente tiver bons momentos várias vezes, ela vai registrando essa informação e o registro da informação boa, ela começa a ficar maior. É como se a gente tivesse assim, ó, uma página de um registro bom e uma página de registro não bom. Mas isso acontece de uma forma ininterrupta durante o dia a dia. Porque assim como no nosso dia acontecem momentos bons, acontecem os momentos não bons e ali vai ficando registrado. E aí, digamos que no final do dia se faz uma contabilidade diária. E aí a casa, ela começa a nos devolver isso que foi registrado. Lembra, isso é física, isso é ação e reação, isso é ciência. Isso não é misticismo, é ação e reação. Tudo que a gente faz, volta. E dentro da nossa casa, isso é muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, talvez enquanto nós conversávamos aqui hoje, você tenha lembrado da sua própria casa, da sua própria vivência, do seu momento de infância. E talvez até você se emocione como eu me emocionei aqui. Por quê? Porque a casa que eu morava com os meus pais quando eu era menor, eu tive bons momentos lá. E hoje, eu posso dizer para vocês que, na minha concepção, eu tive muito mais bons momentos do que momentos não bons. Eu tenho essa memória, essa informação. Talvez os meus irmãos não tenham essa mesma memória, né? Esses mesmos registros, talvez para eles tenha sido diferente. Porque mesmo vivendo embaixo do mesmo teto, sendo criado pela mesma mãe e pelo mesmo pai, nós temos memórias diferentes dentro da mesma casa. Nós vivemos diferente dentro da mesma casa. Eu digo que assim, são vários mundos embaixo do mesmo teto. Vários mundos. Em casa com 5 pessoas, são 5 mundos diferentes. Em casa com 3 pessoas, são 3 mundos diferentes. Então, talvez você tenha se lembrado de algum cômodo, né? De algum espaço dentro da sua casa, de alguma lembrança que você tenha passado, de algum fato que foi muito legal, que você gostou, ou de alguma coisa que te fez aprender uma situação de uma forma muito difícil, mas que você aprendeu a lição. Porque a casa também é isso, nos faz aprender lições e quando a gente não está preparado ou quando nós não largamos, né? Quando a gente não solta as rédeas da vida porque nós não comandamos a nossa vida. Então, quando a gente não solta a rédea da nossa vida para viver no fluxo, às vezes nós aprendemos certas lições de uma forma difícil. Mas aí a casa vai registrando tudo isso. E talvez você tenha lembrado desse momento. Ou de alguma pessoa, de algum momento, de alguma despedida, de algum reencontro. Ou de um hábito que desapareceu com o passar dos anos. É por isso que eu acredito que as casas, elas nos convidam constantemente a fazer uma reflexão.
Quando você pensa na sua casa, onde você passou sua infância, qual é a tua memória? Qual é o primeiro pensamento que vem? Com quem que você estava? O que que você está fazendo? Pensa nisso. E veja, assim, eu começo a fazer uma análise, se alguns momentos você consegue trazer para a tua vida de hoje com a tua família que você formou hoje, né? Porque aqui nós somos mulheres que já temos uma certa idade, já temos uma certa experiência, uma certa vivência, uma certa convivência. Então veja se alguma coisa a gente esqueceu e que talvez agora poderia fazer uma total diferença na sua casa, poderia criar bons hábitos, boas memórias para os teus filhos, né? Para sua família. Qual é a primeira lembrança que vem no seu coração? E você pode também, se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, ou se você quiser compartilhar comigo no direct, eu vou adorar ler a tua história. Porque nós, gestoras do lar, nós temos algo em comum, que nós temos não sei se isso realmente é bom, porque a gente guarda muita coisa aqui dentro. A gente guarda muitos momentos vividos dentro da nossa casa que a gente não compartilha com ninguém. E eu sei que você tem essas gavetinhas cheias de momentos que você não compartilhou com ninguém. E são coisas que nos tocam lá na nossa alma, profundamente na nossa alma, e que fica lá guardado e registrado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ah, se a gente não transmutar isso, sabe? Não olhar isso contra os olhos. Esses momentos, às vezes, que foram momentos duros, né? Complicados, momentos que não foram bons, que estão guardados dentro dessas caixinhas. Lembre-se de uma coisa. A sua casa, ela sabe disso. E ela está guardando isso, ela registrou isso na sua memória, no seu livro. E aí, às vezes, você pensa, por que estou passando por esse momento de novo? Por que não estou aprendendo? Por que eu não estou conseguindo ter clareza nas minhas escolhas? Ter clareza no que eu quero ser, fazer? Ter clareza até mesmo na minha profissão, enfim. Ter clareza em como eu posso ser uma mãe diferente, ou como é que eu posso agir com os meus filhos, com meu marido, sabe, e sua casa está lá, ancorou essa memória. Quando eu falo ancorou, ela registrou essa memória. E como a gente tem a lei da física, né, a lei da ação e da reação, esse sentimento que você guarda dentro de você, a sua casa ela fica te devolvendo isso. Porque vejam, tem certas tristezas, vamos falar assim, certos sentimentos que ainda machucam a nossa alma. Todas nós temos, mas agora quem sabe chegou o momento de você olhar para isso e de uma forma diferente. Por isso que eu gosto sempre de indicar para vocês, que eu chamo aqui na Casa Olos de clínico geral. Quando a gente reprograma a energia da casa, a gente reprograma essa informação. Muitas de vocês não me contam, e às vezes eu digo, olha, eu nem quero saber da história antes de reprogramar. Vocês não precisam me contar nada antes da reprogramação, porque depois que eu reprogramo a energia da casa de vocês, muitas vêm me contar essas histórias que estão guardadas nas gavetinhas. Lise, realmente, você limpou, você captou essa informação de eu ter tido um problema na minha infância, de uma memória triste, que eu venho carregando isso dentro de mim, e eu indiretamente, de uma forma não sei como, eu e minha filha vivemos um momento igual que eu vivi com a minha mãe. São vários relatos que vocês trazem para mim, como esse que eu dei esse exemplo. São momentos que vocês viveram lá na sua casa, na sua infância, e que vocês guardaram nessas gavetinhas todas, e que aí agora a sua casa registrou essa informação e devolve para vocês. E aí fica passando esse filme o tempo todo, sabe, na casa de vocês e na sua memória, porque você ainda não olhou isso com outros olhos. Porque agora você pode fazer diferente. Mas, Liz, eu não sei como, eu não tenho forças, eu não tenho conhecimento, eu não sei como fazer. É para isso que existe a reprogramação energética. Aí, o que a gente faz? Liz, eu quero ser uma mãe mais alegre, eu quero ser uma gestora do lar que saiba cuidar dos detalhes da minha casa, eu quero saber cozinhar, quero saber preparar uma boa refeição, eu quero ter momentos mais leves dentro de casa, eu quero dormir melhor,
Eu quero saber resolver os conflitos na hora em que eles acontecem, tendo conhecimento, inclusive, de palavras para eu falar. E eu quero saber também como que eu posso não ser tão reativa dentro de casa. É saber filtrar o que eu vou falar. E são coisas que eu tenho que aprender, que você tem que aprender, porque no dia a dia a gente é muito reativa. Por quê? Por causa do tempo, por causa das nossas infinitas tarefas, porque a gente está sempre assoberbada, nós temos horário, então nós temos que cumprir tudo num pouquíssimo curto espaço de tempo. E é assim. Então, esta lista de desejos que vocês trazem para mim é o que eu vou reprogramar. E como a reprogramação energética, ela acontece lá no mundo intangível, que a gente não pega com a mão. Então, para vocês saberem o que é mundo intangível, é a mesma coisa quando vocês querem fazer uma reforma ou um projeto. A gente começa lá na ideia. Então, a gente reprograma lá no nosso mundo intangível, né, aqui nos nossos pensamentos, e vai trazendo para o mundo físico. Aí a tua casa começa a mudar, você começa a perceber que ela está diferente, você começa a perceber que as coisas vão se encaixando, indo para o lugar, você começa a pensar 2 segundos antes de falar, você começa a respirar antes de ser reativa, você começa a ter vontade de cozinhar. Olha, hoje eu vou contar um fato que aconteceu esse fim de semana. Eu nunca tinha feito bolo de laranja. E eu adoro comer bolo de laranja. Porque eu coloco geleia em cima e eu adoro comer bolo de laranja com geleia e tomar café. Adoro. E eu lembro que lá na casa da minha mãe, né, quando eu morava junto com ela, que era aquela casa terra que eu tenho essa memória, da gente tomar café 4 horas da tarde. Eu lembro disso. E aí eu pensei, por que que eu não posso fazer um bolo de laranja e eu mesma fazer esse bolo e ter esse momento desse café da tarde dentro da minha casa? Pelo menos uma vez por semana. É, eu já não sei se eu já falei aqui, mas eu adoro café da tarde. Adoro, adoro, assim, eu sou apaixonada por tomar um café da tarde às 5 horas da tarde, enfim, com uma mesa bem posta, bem arrumada, sabe, bem gostosa, com comida de verdade. Com geleia, com mel, com nata, com melado, enfim, essas coisas gostosas que vocês sabem. E aí eu fiz esse bolo de laranja. E não é porque eu fiz. Gente, é porque ele ficou bom mesmo, ele ficou gostoso. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Só que, só que, vocês sabem que eu reprogramo a energia das casas. E é lógico que eu reprogramei a energia da minha casa. Então eu reprogramei coisas para que eu possa ter mais calma dentro de casa, leveza, que eu sinta amor ao cozinhar, porque eu não sei cozinhar, eu não sei, não é que eu não saiba cozinhar, cozinhar exige tempo. E quando a gente faz as coisas com pressa, numa velocidade ultrassônica, né, a gente não consegue parar até para sentir o cheiro, o sabor, o gosto, e fazer e dentro abrindo um parênteses grande aqui dentro da Casa Olos, a gente tem 9 princípios da Casa Olos, e um dos princípios, que é o 8º princípio, é capricho. E quando a gente faz as coisas com capricho, a gente faz as coisas com amor. Fazer com capricho é fazer bem feito, né? Não é perfeito, é fazer bem feito. E cozinhar exige isso. Aí sabe o que eu fiz na última reprogramação energética que eu fiz aqui de casa? Eu reprogramei, eu coloquei na minha lista dos desejos os 9 princípios da casa. Porque, gente, é sério, eu não sou de entrar na cozinha e cozinhar. Eu não sou. E aí, nesse fim de semana, eu resolvi fazer pão de queijo, eu resolvi fazer muffin de chocolate, bolo de laranja, para nós. Para nós 3. E aí, o que eu fiz com isso? Eu criei memórias olfativas por causa do cheiro. Porque quando eu cheguei na sala, minha filha e meu marido disseram assim, nossa, que cheiro, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou fazendo muffin de chocolate. E aí, vejam, essa memória vai ficar. Vai ficar, tenho certeza absoluta disso. Porque quando a gente cria memórias olfativas, de cheiro, memória do toque, a memória do gosto, sabe? Das sensações do nosso corpo, são memórias que ficam.
E quando a gente cria essas memórias dentro de casa, nós estamos criando algo que vai permanecer por muito tempo, porque não é só a casa que registra isso, é o terreno que vai registrando essas informações. Então é uma série de coisas assim, ó, que a energia, né, a arquitetura energética, a arquitetura holística, que muitos ainda veem como tabus, olha a simplicidade que é. Energia das casas é isso. É esse relato que eu fiz para vocês agora. Então agora eu quero saber de você. As pessoas raramente têm saudades das paredes. Elas têm saudades da vida que viveram dentro de casa, dentro das casas, né? Dentro das suas casas. Vocês não têm saudade das paredes da casa que você morou com a sua mãe e com o seu pai. Você tem saudades do momento, de alguma vivência que você teve junto com eles, das suas amigas dentro de casa, né? Daquela, sei lá, da tia que você mais gostava, do seu tio que você mais gostava quando você estava lá. É disso que você sente falta. Talvez seja por isso que algumas casas, né, permanecem vivas na nossa memória durante tantos anos. Porque elas guardam encontros, risos, conversas, abraços, histórias. E é por isso que eu acredito que cuidar da casa é também cuidar das relações que acontecem dentro dela. Porque uma casa nunca é apenas um endereço. Ela é o lugar onde a nossa vida acontece. Por isso que a Casa Olos é uma arquitetura que harmoniza os ambientes. Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você.